Você sabia que o Brasil é um dos países com maior índice de empreendedorismo? Não? Pois é. Só que sabe qual que é o problema? Na maioria das vezes, os empreendedores brasileiros são do que a gente chama por necessidade. Então, por algum problema financeiro, algum problema familiar, eles são obrigados a pensar em alternativas para conseguir se sustentar. E com isso, o empreendedorismo surge naturalmente porque ele tem uma necessidade de conseguir dinheiro, de sair de casa, de ter uma independência e poder ajudar a quem está em volta dele. E por que esse dado é tão importante? Porque isso não é diferente nas confecções. A maioria ou é familiar, ou foi um negócio que começou ali por uma necessidade, ou começou pequenininho, por uma oportunidade que você teve, e aí elas vão crescendo. Só que esse crescimento normalmente se dá de maneira desordenada. Estou certa? E essa desordem acaba provocando uma dificuldade no crescimento da confecção. Por quê? Às vezes falta alguma coisa técnica, porque as pessoas que estão ali começando não têm nenhum conhecimento naquilo, simplesmente começam, como eu disse, por necessidade ou oportunidade, ou começam sem muito recurso e aí também não conseguem, mesmo não tendo aquelas competências técnicas, elas não conseguem contratar pessoas. O que acontece? Acaba que a maioria das confecções se torna familiar, porque pela necessidade os familiares ali vão sendo agregados na gestão. Isso não está errado de forma nenhuma, mas o que a gente precisa entender é como tornar essa gestão mais eficiente para fazer com que a sua confecção consiga crescer. Hoje eu vou listar aqui coisas que você pode aplicar na sua confecção de forma bem simples e rápida que vão melhorar e muito a sua gestão e das pessoas em volta. Afinal, quando a gestão ela é desordenada, isso afeta toda a empresa e acaba que alguns problemas que às vezes eram para ser menores e ter consequências menores se tornam maiores. Quem nunca viu uma famosa história de confecção, de histórias de funcionários que saíram, que se demitiram, ou de confecções que são muito desorganizadas? Isso é muito comum no ramo das confecções. Eu sei disso porque minha família veio desse ramo e eu já trabalhei também numa confecção. Sei bem do que você passa aí no seu dia a dia. Então vamos lá. A primeira coisa é você ter metas. É muito comum os empreendedores começarem ali e aí começa a ganhar dinheiro e não para pensar aonde quer chegar. A nossa famosa visão, né? Onde eu quero estar no longo prazo, quem eu quero ser. E aí você tem que realmente parar e analisar. Sabe por quê? Às vezes quando você pergunta isso para uma pessoa, para o empreendedor, ele vai falar: eu quero crescer, quero ser muito grande. Mas será mesmo que você quer crescer? Porque para crescer e ser muito grande, você vai ter que abdicar de algumas coisas. Precisa, buscar uns conhecimentos mais técnicos ou pagar por esses conhecimentos, contratando pessoas ou empresas para dar suporte. E isso, gente, sim, é doloroso, demanda tempo. E quando você chega lá também, você cresce da forma que você queria, as coisas, ao contrário do que todo mundo pensa, se tornam mais fáceis? Não, os problemas também vão aumentar. É claro que se você tiver uma gestão mais eficiente, esses problemas você vai conseguir contorná-los de forma mais rápida, vai ter mais planos de ação. Mas mesmo assim, problema existe em toda a confecção. Então a primeira coisa é delimitar aonde eu quero chegar, para depois a gente traçar as metas. Porque se eu não tenho clareza de onde eu quero chegar, qualquer lugar serve, não é mesmo? Tá, Renata, mas na prática, como que eu vou definir essas tais metas? Primeiro, nem sempre a meta de faturamento é a melhor a se olhar. Sabe por quê? Eu conheço confecções que faturam 100 mil e no final sobra, sabe o quê? 5 mil de lucro. E conheço confecções também que faturam 30 mil e no final sobram os mesmos 5 mil de lucro.
Você não concorda comigo que é bem melhor você ter um faturamento de 30 e um lucro de 5 do que um faturamento de 100 e um lucro de 5? No faturamento de 100, os seus problemas vão ser muito maiores, você vai ficar muito mais preso à confecção, vai ter muito menos tempo para sua família, para os seus amigos, para pensar em novas ideias, porque vai acabar ficando muito agarrado na empresa. E aí, isso gera uma série de coisas dentro da empresa. Então, é sempre melhor pensar em ter um lucro maior, mais otimizado, do que só pensar em faturamento, em aumentar cliente. Mas o lucro não é a única coisa que você tem que olhar, que você pode olhar. Você pode olhar, por exemplo, a retenção dos clientes. Tem sempre aquela velha história das pessoas falarem: eu queria arrumar mais 100 clientes, mais 1000 clientes, enfim, não importa quantos clientes você queira arrumar. Sabe qual que é a primeira coisa que você deve fazer? É analisar a sua base de clientes. Olhe para os clientes que você já tem. Você já fez isso aí dentro da sua empresa? Às vezes a gente está deixando passar pequenos deslizes que a gente está cometendo com esses clientes e aí a gente está perdendo muito mais cliente que entrando e essa conta não vai fechar. Por quê? Você está ganhando mais 100 clientes ao longo de um ano, vamos supor, mas está perdendo 50. E aí o custo, o desprendimento, a energia que você gasta para conseguir esses 100 clientes é muito alta. Tudo que a gente precisa fazer é analisar quanto está sendo a minha taxa de retenção. Os clientes que eu estou adquirindo, eles estão ficando mais ou menos por quanto tempo? Por quanto tempo eles compram, né? Qual que é a média de compra? Porque assim eu vou conseguir, às vezes, pegar pequenas coisas que estão ocorrendo em problemas dentro do meu comercial ali, ou do meu processo produtivo, que está afetando o meu cliente final, e assim conseguir sanar isso e, às vezes, reter mais o cliente. Porque conquistar um novo cliente é muito mais caro do que você adquirir, do que você reter um cliente antigo, do que você fazer uma recompra, que a gente chama. Então, o ideal é sempre tentar aumentar a compra de clientes que você já tem na sua base e não tentar aumentar o número de clientes entrantes. Porque se você já tem um problema ali, às vezes no comercial ou na sua empresa, que está fazendo com que esses clientes saiam em grandes quantidades, aumentar isso aqui só vai aumentar esse problema. E às vezes um outro cliente que já é muito fiel pode acabar sentindo aquele problema e acabar saindo também. Então, defina a meta para o que você quer. Primeiro, faça uma análise e depois defina ela e assim trace uma meta. Gente, essa meta tem que ser factível, ela tem que ser alcançável. Não adianta eu querer achar que de 200 mil por ano de faturamento eu vou pular para 1 milhão, 2 milhões, assim, sem fazer nada por isso. Então, traçada a meta que seja factível com a sua estrutura, com o que você quer. Então, você tem capital para aumentar a sua estrutura para conseguir crescer aquele tanto, você tem pessoas suficientes, você consegue contratar essas pessoas e aí sim você vai definir para onde você quer ir e aí vem fazendo o processo contrário, que é definir como eu alcanço isso. A segunda coisa que você deve fazer está muito vinculada à primeira das metas, é mapear os processos. Quando eu falo isso, as pessoas pensam que é um bicho de 7 cabeças, já pensam logo num consultor enfiado dentro da sua empresa anotando tudo, certo? Gente, não precisa ser assim. Claro que se você tiver como contratar uma mão de obra, vai te facilitar, mas mapear os processos nada mais é, sabe do que? Ficar lá do lado da pessoa. Começa pelo onde você inicia o processo de produção. Então, por exemplo, como que o cliente chega? Fica lá do lado, vendo como que o comercial faz o atendimento daquele cliente que chega, como que ele faz todo o processo de venda. Vá anotando isso, registrando. Você vai ver, você vai achar muito ponto de melhoria. E pera lá, não faz nada com isso ainda. Não sai dando esporro em todo mundo não, porque às vezes aqueles processos ali, eles se construíram ao longo do tempo. Porque a pessoa não teve um treinamento adequado, ela foi criando aqueles processos de acordo com o que
ela sentir ali do mercado ou da empresa e aquilo já está enraizado. É o que a gente chama da cultura que a gente não inseriu, ela acontece ali dentro da empresa. Então, primeiro você vai somente registrar tudo, desde o passo a passo, desde quando o cliente entra, como ele faz a compra, como isso é passado para a produção, como que a produção faz, para quem que passa, se vai para uma facção, se não vai, como que finaliza, como que é embalado, como que é recolhida essa mercadoria, como que é o pós-venda, se tem, se liga para saber se a mercadoria chegou, se não liga. Então analisa todo esse processo. E aí depois você vem anotando pontos de melhoria e aí o ideal é sentar até para conversar com essas pessoas que você notou pontos de melhoria, porque elas ali no dia a dia vão poder te passar feedbacks melhores e mais precisos do porquê aquilo acontece, porquê que chegou naquele nível. A terceira dica é também muito vinculada a isso. Sabe o que é? Tenha uma política comercial ou reestruture sua política comercial.